Olá, galera! Então nós vamos resolver essa questão de física aqui do Colégio Naval 2021. É uma questão que envolve dois eventos, um movimento, né, cinemática de dois eventos simultâneos. Vamos analisar, vamos ler o problema. Em uma estrada reta, um automóvel encontra-se parado em sinal fechado. No momento em que o sinal abre, o motorista pisa no acelerador e o carro arranca com uma aceleração constante de 0,4 metros por segundo ao quadrado. Nesse mesmo instante, uma moto ultrapassa o veículo com velocidade constante de 36 quilômetros por hora. Determine a distância percorrida pelo carro até alcançar a moto a partir da abertura do sinal e assinale a opção correta. Muito bem, nós temos aqui dois eventos simultâneos, mas aqui eu acho interessante a gente começar a análise dessa questão, analisá-los separadamente no mesmo gráfico, tá? Aqui nós temos, né? Nós temos aqui um carro que estava parado no sinal e arranca com uma aceleração constante. Então aqui nós temos um movimento retilíneo uniformemente variado, que é o movimento do carro. No momento que o sinal abre, nesse mesmo instante, uma moto ultrapassa o veículo com velocidade constante, né? Então eu tenho aqui, ó, se eu tenho uma velocidade constante, então eu vou ter aqui, nesse caso aqui, ó, um movimento retilíneo uniforme da moto. Então são dois movimentos que inicialmente eu vou analisar separadamente num gráfico velocidade vezes tempo, né? Porque aqui é interessante, por que eu quero analisar separadamente? Para ver a situação, o que está acontecendo e como que eu vou poder relacionar esses dois movimentos e responder essa pergunta aí. Então, eu tenho que achar o que eles têm em comum. Sendo dois movimentos simultâneos, eu só consigo analisá-los separadamente. Vamos analisar aqui rapidinho, só para a gente ver qual que é o ponto em comum entre os dois. Vamos fazer aqui, ó, um gráfico, velocidade vezes tempo. Vou fazer aqui de azulzinho, o movimento retilíneo uniformemente variado. Sendo aqui o eixo velocidade e aqui o tempo, né? A velocidade do carro aumenta a uma taxa constante de 0,4 metros por segundo, que é a aceleração. A aceleração é constante. E o que faz a aceleração? Faz a velocidade do carro aumentar a uma taxa constante de 0,4. O que significa 0,4 metros por segundo ao quadrado? Que a cada segundo a velocidade do carro aumenta 0,4. Então significa que num gráfico V vezes T, né, o carro ele começa aqui, ó, porque ele estava parado com velocidade zero. Então, se ele está aqui com velocidade zero, mas a sua velocidade aumenta a uma taxa de 0,4, né? A cada segundo, podemos relacionar aqui, ó, a cada 1 segundo, sua velocidade aumenta 0,4. 2 segundos, sua velocidade aumenta mais 0,4. E assim, a sua velocidade ele vai aumentando, tá? Bom, muito bem. E o carro? E a moto? A moto é um movimento uniforme, porque ele está a uma velocidade constante, ele não está acelerado, ele não está freando, ele está mantendo sempre a velocidade de 36 km por hora, tá? Então a primeira coisinha que a gente tem que fazer aqui é transformar 36 km por hora em metros por segundo, dado que a aceleração é metros por segundo ao quadrado, e ao dividir por 3,6 para fazer essa conversão,
Então essa conversão de quilômetro por hora para metro por segundo é mais fácil, dá 10 metros por segundo, tá? Então, o que significa aqui? Que esse carro ele anda a uma velocidade de 10 metros por segundo, a uma velocidade constante. Então significa que no momento da passagem do sinal, ele já está aqui com uma velocidade, ó, de 10 metros por segundo. Então, aqui ele vai continuar mantendo essa velocidade de 10 metros por segundo, independente do instante, independente do momento. Bom, agora aqui vem um detalhe interessante. Qual que é o detalhe interessante aqui? O detalhe interessante aqui está nesse ponto de encontro. O que significa esse ponto? Esse então quer dizer, professor, então aqui é um instante que o carro alcança a moto? Não, calma lá. Aqui eu estou analisando dois, eu não consigo analisar os dois movimentos ao mesmo tempo. Aqui eu estou analisando o carro e estou analisando a moto. Esse instante aqui eu vou chamar de T1. É o momento que o carro atinge a mesma velocidade da moto. Que como ele está acelerado e ele partiu da velocidade zero, a velocidade inicial do carro é zero. E ele está aumentando a sua velocidade a uma taxa de 0,4 metros por segundo a cada segundo. Então, ele sai do zero. Depois de um segundo, sua velocidade é 0,4, 0,8, 0,2, assim sucessivamente, até atingir a velocidade de 10. Por que eu estou colocando isso aqui? Nesse exato momento, há a possibilidade do carro alcançar a moto. Olha que interessante. Porque até o instante T1, o carro não alcança a moto. O carro está aqui se esforçando para alcançar, mas a moto já está lá na frente. E conforme a sua velocidade aumenta, o moto continua andando. Perceba que eu estou, né, tentando, a tartaruga está tentando alcançar a lebre, né? E assim vai. Só que, o que acontece? Como o carro está acelerado, a cada instante que passa, o carro diminui a sua distância entre a moto. E vai chegar, aí chega num determinado instante, que eu estou chamando aqui de T1, que a velocidade do carro é a mesma da moto, e a partir desse momento ele vai estar mais acelerado e vai diminuindo cada vez mais a sua distância em relação à moto, e até que ele alcança a moto. Então, então eu não tenho que analisar no gráfico VT, vamos analisar então em outro gráfico. Como é que vai ficar isso? Olha, um interessante então a gente analisar no gráfico DT, a posição em relação a cada instante que se passa. A moto anda com uma velocidade constante de 10 metros por segundo. O que significa? A cada segundo que passa, a sua posição aumenta, acrescenta 10 metros. Então, o gráfico, a moto vai ser uma função linear, onde, né, vamos colocar aqui assim, ó, é uma reta que a cada, ó, um segundo, passou aqui, um segundo, ele está na posição 10, 2 segundos, ele está na posição 20. Então, a cada instante que passa, a sua velocidade aumenta, a sua distância, a sua posição aumenta 10 metros. É uma velocidade constante, então a sua trajetória aumenta de maneira constante, porque aqui é um movimento uniforme. E o que vai acontecer com a moto? Percebam isso que eu te falei. A cada segundo a sua distância diminui cada vez mais. A cada instante que passa, como a velocidade é maior, cada vez mais, por causa que o movimento é uniformemente variado, tá? Então, o movimento do carro, que parte aqui também da posição zero,
Vai fazendo assim, ó. É uma parábola. É nesse instante aqui, ó, que o carro vai alcançar a moto. É exatamente nesse ponto aqui, no instante T, eu vou chamar de T2, já vou explicar por quê. Nessa posição aqui, que eu vou chamar de posição S, é que o carro alcança a moto, tá? Então, aqui, ó, aqui seria um T2, ó, aqui não teria como eu determinar exatamente, mas é depois que o carro atinge a mesma velocidade da moto, que aí ele adquire ali uma possibilidade de ultrapassar a moto, tá? Então é exatamente no instante T2, tá? Pois bem, então como é que eu vou fazer? Esse ponto aqui é exatamente o ponto onde a posição do carro e da moto é a mesma. E o instante do carro e da moto é a mesma. Então, agora eu vou pegar dois eventos simultâneos que eu analisei separadamente. Esses dois eventos simultâneos têm um ponto em comum, que é a posição, que é a condição que o problema colocou. O carro alcançando a moto, tá? Então aqui eu vou então pegar a fórmula da equação horária do MUV, que é o sorvetão, que é esse daqui, ó. A variação da posição é igual a V0t mais a aceleração t ao quadrado sobre 2. E vou comparar essa posição do carro com a posição da moto, que é simplesmente distância igual a velocidade vezes tempo. E sendo a posição dos dois a mesma, então basta igualar as duas equações. Então eu vou pegar aqui, ó, o S, a variação S, vai ser igual a distância, a variação da distância percorrida pelo carro vai ser igual à distância percorrida pela moto no momento do encontro. Então eu vou ter aqui, ó, que a posição V0T, a velocidade inicial do carro era 0. Então vai ficar 0, não preciso colocar. A aceleração, que é 0,4, vezes o T ao quadrado, dividido por 2. Isso aqui vai ser igual à variação da posição da moto, que é uma funçãozinha do primeiro grau, que é 10 metros por segundo, que é a velocidade, vezes o tempo que ele está percorrendo aqui. Pois bem, então aqui nós vamos ter que 0,4 dividido por 2 dá 0,2 vezes t ao quadrado, que é igual a 10t, né? Então, aqui o t está multiplicando, vai passar dividindo, então vai cortar aqui um t de cá com um t de lá, e o 0,2 está multiplicando, passa dividindo. Então, t igual a 10 dividido por 0,2. Então, t igual a 10 dividido por 0,2. 10 dividido por 2 dá 5. Uma casa decimal no denominador faz aumentar um zero no resultado aqui. Então, agora, depois de 50 segundos, né, o carro alcança a moto. Agora, então, eu vou pegar esses 50 segundos e vou colocar aqui, ó, vou descobrir a posição da moto, dada a aceleração de 0,4, depois de 50 segundos, e vou calcular a posição do carro, tá? Porém, vamos fazer de uma maneira mais fácil, porque a posição do carro e da moto é a mesma. O carro vai encontrar a moto na mesma posição, justamente o encontro. Então basta eu calcular a posição da moto, já que o S e o D são iguais. Então a posição da moto, que está andando a velocidade de 10 metros por segundo, depois de 50 segundos, vai ter percorrido aí 500 metros e, consequentemente, o carro também vai ter percorrido 500 metros, tá bom? Então, é isso. Se vocês entenderam aí, se acharam legal a explicação, dá um like aí pra mim. E se tiver alguma dúvida ainda, pode escrever aí aqui embaixo pra mim. Valeu!
Fica com Deus.